Olá, eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. E esse quarto é o meu covil, um covil de história, pois hoje vocês saberão várias histórias e vários quadros que retratam a mitologia grega. Hoje vamos falar do mito, não desse mito nefasto e bizarro, que aliás combina perfeitamente, porque mito significa mentira, não é? E nada mais do que ter um cara com o melhor apelido sobre mentira. Mas enfim, vamos falar sobre mitologia grega, meus caros. A mitologia grega é tão presente em séries, filmes, games. Bom, ela alimenta a cultura pop. Desde criança, desde adolescente, eu adorava a mitologia grega. Praticamente li todos os livros de história na biblioteca da escola. Sim, eu era uma criança que lia sobre mitologia grega, então dá pra imaginar que eu sofria bullying, não era nem um pouco popular. Agora que vocês sabem a desgraça que foi a minha adolescência e o quanto impopular eu fui, vocês poderiam deixar um comentário, uma curtida, ajudar no engajamento do vídeo para compensar todo o sofrimento passado dessa pobre criatura que vos fala. Você está acostumado a ver tantas ilustrações, computações gráficas, que seja das criaturas, mas elas tiveram uma origem. Até então, as pessoas só tinham na sua imaginação quando viam o folclore, quando viam as histórias, os boatos, os contos. Alguns artistas visuais, há mais de 300, 400, 500 anos atrás, resolveram passar para o visual aquilo que só estava na imaginação. E é sobre essas obras, esculturas e quadros que vamos ver no vídeo de hoje. Vamos desmembrar algumas obras de arte clássicas que tratam-se exatamente da mitologia grega. Antes de continuar esse vídeo, eu tenho que explicar uma coisa das linguagens artísticas, que são as alegorias. Aliás, eu já expliquei o que são alegorias no meu vídeo sobre a Revolução Francesa, porque uma das alegorias mais famosas do mundo das artes é a liberdade, representada nesse quadro de Delacroix, como essa mulher com o seio desnudo segurando a bandeira da França. A alegoria seria uma personificação humana de algum conceito abstrato, por exemplo, nesse caso, a liberdade, mas poderia ser a raiva, a luxúria, a paixão. Assim como as mitologias gregas explicam vários conceitos da psicologia, vários conceitos abstratos, quando você vai ver ali o significado das coisas, as artes visuais também fazem isto de maneira alegórica com algumas figuras. Estamos falando de obras que retratam a mitologia grega, obviamente muitas figuras ali, muitas divindades, são conceitos abstratos usados como alegorias nesses quadros. Deu para entender? Ficou claro? Então vamos prosseguir e desfrutar dessas alegorias, dessas mensagens ocultas que talvez vocês nunca se deram conta quando viram essas obras famosas, mas agora, claro, graças a essa alegoria de ser humano que sou eu nessa plataforma, vocês entenderam perfeitamente. Vamos começar com os artistas do Renascimento. Sandro Botticelli. Não dá pra falar nomes italianos sem fazer esse sotaque de italiano macarrone. Vamos começar com o Nascimento de Vênus. Esta obra tão inovadora que utilizou até ovos na composição química da pintura. Com certeza vocês já viram esta obra de arte, ela é bem famosa. No centro temos Vênus, chamada de Afrodite na mitologia grega. Vênus, segundo um mito, nasceu da espuma do mar. Podemos reparar que no canto esquerdo do quadro, divindades do vento sopram uma brisa suave para arrastar Vênus até as margens da praia. E assim que ela chega, uma ninfa faz um manto de flores para cobri-la. Segundo uma lenda, esta Vênus, a modelo que posou para Vênus de Botticelli, era uma amante dele. Bom, dá pra ver que ele tinha bom gosto, ele gostava das ruivas. E se você acha que Botticelli desenhou só Vênus ou Afrodite em um único quadro, você está enganado. Vamos para o próximo quadro. Esse quadro tem muito simbolismo, muito significado. No canto esquerdo temos a Afrodite, a deusa do amor, Vênus, assim como no quadro anterior. No outro canto temos Ares, ou Marte na mitologia romana, o deus da guerra. Se vocês não sabem, Ares era o amante de Afrodite, porque Afrodite foi obrigada a casar com Hefesto, o ferreiro dos deuses, que era um deus coxo, um deus esquisito, que Afrodite odiava, achava ele muito boçal, bruto. Então ela realmente tinha um amante que era o deus da guerra, o homem viril, o exemplo de masculinidade, do guerreiro, do corpo sarado, se é que vocês me entendem. Reparem na expressão de Ares nessa pintura.
Veja como ele está descansando com uma cara supostamente de exaustão, como se ele tivesse sido aplacado por uma força muito maior do que ele. Sim, dá a entender que ele deve estar descansando após um rally rola bem interessante com a deusa do amor. Mas aí tem uma explicação, tem uma analogia perfeita. É como se Botticelli quisesse dizer que só o amor vence a guerra, só o amor vence o ódio. Então temos o Deus odioso, o Deus cheio de raiva, o Deus da guerra, violento, Ares, totalmente descansando, totalmente indefeso diante da deusa do amor, como se ela tivesse absolvido toda a coisa negativa, toda essa virulência dessa divindade que é o Deus da guerra, tivesse aplacado com um sentimento muito mais forte, que é o amor. Que coisa bonita, não é? E podemos observar sátiros brincando de levar as armas, a armadura de Ares enquanto ele dorme, para aprontar com ele. O interessante é observar as armas que os sátiros estão carregando. Não são armas da antiguidade clássica, da Grécia ou Roma antiga. São armas medievais. Aliás, aqui vale uma curiosidade. Muitas pinturas que vemos de Cristo ou da antiguidade clássica feita por pintores lá no fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, no período do Renascimento, do Barroco, do Romantismo, nunca são roupas ou nunca são figurinos realmente da antiguidade clássica. Eles fazem esses personagens históricos de séculos passados com roupas da sociedade em que eles viviam. Então é muito comum achar Cristos com roupas medievais, Nossa Senhoras com roupas medievais, ou no caso aqui, Ares carregando armas medievais. Veja aquela lança, parece uma lança de justa. E até onde se sabe, esse esporte era praticado na Idade Média e não na antiguidade clássica. Agora vem uma outra curiosidade desse quadro que eu vi na faculdade. Se vocês repararem bem na expressão da deusa do amor, da Vênus, da Afrodite, ela está com uma cara um pouco desapontada. Parece uma sugestão que talvez o deus da guerra tenha uma ejaculação precoce. Ele não dá muito conta do recado, ou pelo menos não foi dessa vez. Militares cheios de raiva, explosivos, que se acham os machões, que se acham os alfas, que na verdade têm problemas sexuais ou não dão conta do recado. Onde será que a gente já viu uma coisa parecida com essa, não é? Vamos pular para a próxima pintura. Vamos a esse quadro de Botticelli chamado Primavera. Antigamente eu achava que o nome era Jardim das Delícias, porque tem umas delícias ali. Obviamente eu estou falando das laranjas. Sim, essas frutas que vemos nas árvores são as laranjas. Referência às laranjeiras da família Médici. Você não sabe quem foi os Médicis? Ora, eu já falei nesse canal, deveria saber. Médici foi os principais mecenas do Renascimento, das artes renascentistas. O que é um mecenas? Ora, meu amigo, tem que assistir melhor esse canal. Mecenas é o nome da pessoa que financia as artes, que não é a igreja ou que não é a realeza, por exemplo. Aliás, vocês também são mecenas do YouTube toda vez que dão moral para os vídeos de história da arte desse canal e ajuda no engajamento. Muito obrigado! E por falar na família Médici, diz que esse Hermes, que está no canto extremo esquerdo do quadro, o modelo que serviu para esse Hermes, para o deus Hermes ou Mercúrio para os romanos, foi um membro da família Médici, que agora eu esqueci o nome. Do lado desse Mercúrio ou Hermes, temos as três graças. Uma representa a sensualidade, a outra a beleza e a última a castidade. Três atributos que eu também tenho. Eu sou um homem gracioso, eu sou um homem belo, sensual e casto. Porque aliás, castidade é a palavra bonita para falar virgindade. Não, eu não sou virgem. Na verdade eu sou de Ares. No centro do quadro temos, é claro, Afrodite ou Vênus. E acima temos o seu filho, que é outra divindade do amor, o Cupido para os romanos ou Eros para os gregos. Do seu lado temos uma figura que não tem identificação, ou pelo menos a gente não sabe. Eu deduzo que, já que o quadro se chama Primavera e por ela ter um monte de plantas e flores na roupa, pode ser Demétria, a deusa da agricultura, das estações. Porém, poderia ser qualquer pessoa, poderia ser, sei lá, atendente de telemarketing do Monte Olimpo, hoje a gente não sabe. E ao lado de Demétria temos a ninfa Clóris sendo sequestrada pelo Zéfiro, o deus do vento de março, o vento cortante. Sim, essa figura azulada é uma divindade do ar que está sequestrando
Obviamente a força, Clóris, que está horrorizada, mas futuramente eles se tornarão uma divindade única. Para encerrar a contribuição de Sandro Botticelli para esse vídeo, vamos com esse último quadro, que é Palas Atenas e um Centauro. Infelizmente não achei muitas informações sobre esse quadro, mas é interessante ver como que ele desenhou um centauro de maneira realista, né? Juntando um dorso humano com o resto de um animal, do cavalo. Eu também, dizem que da cintura para baixo sou um cavalo que vivo dando patada nas pessoas. Vamos avançar no tempo, uns 50 anos para frente, no barroco italiano. Já que falamos do último quadro que tem Afrodite e Hermes, vamos a essa criatura da mitologia grega, o Hermafrodita, que vocês já perceberam que é a junção do nome de Afrodite e Hermes, porque dizem que ele teve um caso e criou essa criatura de ambiguidade sexual. Se você não sabe, o Hermafrodito possui os dois sexos, podemos dizer até que talvez seja um transexual. E ali, Bernini fez uma das esculturas mais brilhantes, mais perfeitas que eu já vi em mármore. Vejam o grau de delicadeza, de detalhe dessa escultura. Ele conseguiu esculpir até o colchão, até o travesseiro afundado com o peso do corpo. Tudo isso é feito em pedra. Conseguimos notar a diferença na textura do tecido com a pele. Podemos ver até o colchão afundando. Cara, essa escultura é sensacional, talvez seja uma das minhas esculturas favoritas nas artes visuais, não só no barroco, mas de todos os tempos. É interessante esse conceito da sexualidade ambígua, né? Os gregos já estavam falando do hermafrodita, a criatura que geneticamente possui os dois sexos. Então, mais de 1000, 2000 anos para frente, vemos então escultores do barroco e do renascimento trabalhando o mesmo tema, essa ambiguidade sexual. Podemos associá-la até com os trans dos dias de hoje. Veja como o mundo discutia, pelo menos as linguagens artísticas, essa coisa de identidade de gênero, de sexo. Como não existia esse papinho conservador e reaço dos dias de hoje, como às vezes o mundo regride, por incrível que pareça, parece que as pessoas hoje têm uma mentalidade muito mais atrasada do que o povo na Antiguidade Clássica ou na Idade Média. Por falar desse escultor sensacional Bernini, que aliás já fiz um vídeo completo sobre a sua vida que você pode assistir clicando aqui. Bernini esculpiu uma outra escultura que eu também já falei no vídeo, que é Daphne e Apolo. A história dessa mitologia é o seguinte: um dia estava uma discussão entre Eros, ou Cupido, uma divindade do amor, filho de Afrodite, com o deus Apolo. Apolo, que representa as artes, representa a medicina. Apolo dizia que suas flechas eram muito poderosas e o Cupido, ou Eros, concordava. Porém, as suas flechas trazem destruição. A minha trabalha com uma coisa muito mais forte que a destruição: o amor, o sentimento. Apolo duvidou de Eros, então o Cupido, ou Eros, resolveu aprontar. Atirou uma flecha de ouro no coração do deus Apolo, que acabou se perdendo no amor, numa paixão avassaladora, olhando a uma ninfa chamada Daphne. Enquanto para sacanear, Eros atirou outra flecha, só que essa de chumbo, no coração da ninfa, para que ela tivesse horror e aversão ao deus da medicina, ao deus das artes. A conclusão foi um deus louco, com uma paixão irrefreável, perseguindo a ninfa Daphne, e esta fugindo desse seu algoz, de alguém que ela tinha aversão. Daphne ficou tão desesperada que clamou a ajuda de seu pai, que era uma divindade de um rio, se não me engano. Seu pai a transformou num loureiro, para que assim, em forma de planta, ela escapasse das mãos de Apolo. E é exatamente esse momento em que ela está se transformando, horrorizada, para escapar do seu perseguidor, que Bernini esculpe esta escultura magnífica em que vemos a diferença no tecido, da madeira ou da pele humana. Temos um Apolo desesperado, afoito, que estava prestes a pôr as mãos no seu objeto de desejo, e temos uma ninfa se transformando em planta, horrorizada ou às vezes aliviada para escapar. E se você pensa que após ser transformado em planta, Apolo desistiu e a ninfa se livrou do seu perseguidor, não, a história é mais sinistra. Apolo, ainda perdidamente apaixonado, resolveu podar esse loureiro e carregá-lo para sempre. Ou seja, tem gente que não sabe ouvir não. Lembre-se, amiguinhos, não é não, ou você pode ficar doente que nem essa gente. Por falar em masculinidade tóxica e violência sexual, temos então esta outra cena retratada por Bernini de um mito
quando Hades sequestra Perséfone. Aliás, quem é Hades e quem é Perséfone? Vocês sabem, vocês assistiram Percy Jackson. Hades é o deus do mundo inferior, o deus do inferno. Um deus até considerado temido e odioso, porque habitava um lugar que ninguém queria passar perto, né? O inferno, o mundo inferior. Perséfone era a filha da deusa da agricultura. Lembra na cena do Percy Jackson, quando a esposa de Hades odiava e resolveu trair o seu marido? Bom, por que será que ela odiava e resolveu trair o seu marido no filme? Por causa do mito original, meu amigo, que eu vou contar para vocês. Diz a lenda que Perséfone estava brincando no jardim, observou a filha da deusa da agricultura brincando e resolveu sequestrar à força a mulher. Resolveu pegá-la e arrastá-la de propósito, à força, para ser sua mulher no inferno. Quando a deusa da agricultura Deméter soube disto, ela ficou em depressão, extremamente triste que sua filha foi sequestrada. Então, nada mais floresceu na terra e chegamos a um período longo de inverno. Então, para resolver esse problema, Zeus e os outros deuses resolveram deixar da seguinte maneira: Perséfone voltaria para sua mãe por 6 meses do ano, mas depois ela seria obrigada a voltar 6 meses para passar um período com seu marido forçado, com Hades. E assim os gregos explicam as mudanças das estações. 6 meses que Perséfone passa no inferno com Hades, a deusa da agricultura fica triste e chega o outono e o inverno, onde nada floresce. Quando Perséfone volta para os braços de sua mãe, a deusa da agricultura Deméter fica radiante e cheia de feliz. Então chegamos ao verão e à primavera. Já que estamos no barroco, vamos falar de um artista espanhol chamado Velázquez. Velázquez fez muitas obras, que um dia eu falo delas, mas vamos nos focar na mitologia grega. Ele fez esse quadro bonito da deusa do amor, da Afrodite. Percebemos aqui as curvilíneas do corpo da deusa, que significa que talvez o padrão de beleza feminino já estava mudando para algo mais próximo do que temos nos dias de hoje. Aqui observamos que Afrodite ou Vênus se observa no espelho, vê seu próprio reflexo. O que já é interessante como que o autor do quadro Velázquez conseguiu captar o ângulo certinho como ser o reflexo na vida real, se uma pessoa estivesse olhando nesse ângulo. Também observamos que quem segura o espelho é Eros ou Cupido, depende se é Cupido para os romanos, como eu expliquei, ou Eros para os gregos. Aliás, vocês sabem a diferença entre essas duas divindades? Afrodite, que é uma divindade do amor, e Cupido, ou Eros, que é de outra? Bom, é o seguinte: Afrodite representa um amor mais sentimental, mais bonito, um amor mais fraternal ou maternal, amor de mãe para filhos, amor de parentes, amor de amigos, algo mais bonitinho, enquanto Cupido ou Eros representa aquele amor mais avassalador, a paixão, aquela coisa mais impulsiva que faz as pessoas fazerem coisas horríveis. Até porque na lenda, Cupido ou Eros atirava sua flecha de olhos cegos e fazia as pessoas se apaixonarem por coisas, digamos, incomuns. Vamos avançar no tempo com outro pintor espanhol, Goya, que aliás Goya é um pintor que faz umas coisas macabras, sensacionais. Um dia merece um vídeo só sobre ele. Talvez eu faça um vídeo, sei lá, na época do Halloween, porque ele fazia bruxas, fazia coisas mais tenebrosas. E também ele tem uma história perfeita de um retrato que ele fez de sua amante vestida e despida para enganar certas pessoas. Cara, Goya merece um vídeo especial onde eu falo só sobre ele. Mas Goya pintou este quadro que representa a cena de Cronos devorando seus filhos. A mitologia grega foi profetizado a Cronos que um de seus filhos tomaria seu lugar como líder do mundo, etc. Então Cronos ficou desesperado e sempre que ele tinha um filho, ele devorava. Até que então Zeus escapou, foi lá, se vingou de seu pai, cortou sua barriga, tirou seus irmãos, que seria Poseidon e Hades, de lá, depois caçou o pai, castigou. Você sabe da história, se você também assistiu ou jogou, melhor dizendo, se você jogou God of War, você viu lá Cronos totalmente acorrentado, aprisionado e torturado por Zeus, etc. Mas é interessante que quando a gente ouve falar que Cronos devorou seus filhos, você pensa em algo mais mágico, mais espiritual. Porém aqui Goya resolveu fazer de uma maneira visceral. Cronos está realmente desmembrando e devorando seus filhos, está canibalizando a coisa. Aliás, dizem que isto aí é uma metáfora para esse conflito de gerações, para essa rivalidade entre pais e filhos, etc. Bom, seja o que for, vemos aqui que Cronos está com uma cara, com um olho estalado. Parece que ele está até em êxtase fazendo isto, ou talvez esteja desesperado pensando na profecia. Mas aqui está uma liberdade poética que Goya, somente Goya, com o seu senso de humor
às vezes ácido, ou sua imaginação sombria na hora de retratar quadros, deixa na obra. Eu sou o professor de arte cartunista Raposa, que também sou uma alegoria de um cara muito elegante e distinto nessa plataforma que os ensina sobre linguagens artísticas maravilhosas. Assim como vocês são pessoas maravilhosas e merecem conteúdos que se assemelhem às suas mitologias. Abraço! Assine o meu canal, eu sou um cara muito legal. Curtam também as minhas redes sociais.